Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vídeo do tricampeão da Libertadores da América. É isso, senhores, a história passando na nossa retina. O Flamengo é tricampeão da Copa Libertadores da América. Quem diria que nós chegaríamos, como diria o Bruno Henrique, a esse patamar, na verdade? Flamengo que na década de 90 passou vários perrengues ali, financeiros, econômicos, políticos, falta de estrutura, pagamentos atrasados, jogadores de baixa qualidade, né? Principalmente no início dos anos 2000, né? Flamengo brigando para não cair ali em vários anos consecutivos. Hoje o Flamengo é o time que é tricampeão da Libertadores. 81, 2019, 2022 e, mais uma vez, o Gabigol sendo protagonista dessa partida, dessa decisão. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Gol dele, o predestinado, isso mesmo, Gabriel Barbosa. Eu gosto de chamar de Gabigol porque ele é realmente um predestinado. Marcou gols em todas essas finais agora recentes que o Flamengo disputou, né, nas 3 edições em 4 anos. O Gabigol sempre deixou a sua marca, marcando os 2 gols da vitória sobre o River Plate, marcando um gol contra o Palmeiras na final do ano passado, e esse ano, mais uma vez, sendo decisivo, marcando o gol do título contra o Atlético Paranaense. O Flamengo começou o jogo no modo, digamos assim, meio surpreso, né? O Filipão, ele armou um esquema de marcação individual que fez um encaixe que dificultou muito o Flamengo comandar as ações ofensivas. Pelo menos ali até os 20 minutos do primeiro tempo. O Flamengo demorou a conseguir se desvencilhar dessa armadilha montada pelo Luiz Felipe Scolari, o técnico do 7-1, e realmente apresentou muita dificuldade. Mas aos poucos o Flamengo foi se soltando mais, uma necessidade de movimentação, né? Alguns jogadores um pouco abaixo, como o Arrascaeta não foi aquele Arrascaeta, não vem sendo, na verdade, aquele Arrascaeta que nós estamos acostumados. Cheguei a comentar isso aqui em outros vídeos. O Arrascaeta abaixo por causa da questão física, né, que ele vem apresentando, essa pubalgia. Então, realmente, um jogo com muita dificuldade para o Flamengo conseguir furar o bloqueio de marcação do Atlético Paranaense, e o jogo acabou se concentrando muito no meio. O Flamengo já é um time que constrói muito jogo pelo meio, naturalmente, pelas características dos jogadores e pelo esquema montado pelo Dorival Júnior. Essa trinca de meio campo ali atrás, jogando atrás do Arrascaeta, o Arrascaeta flutuando entre os 2 homens de frente, o Gabigol e o Pedro, faz com que o jogo se concentre muito no meio de campo, principalmente porque o Felipe Luiz não dá tanta profundidade pelo setor esquerdo, e o Rodinei, que é o jogador mais agudo ali pelos lados, né, ficou encaixotado também na marcação do Vitinho. O Vitinho praticamente não atacou. O Vitinho do Atlético Paranaense, óbvio. Não, aquele do Flamengo já foi embora. Então o Rodinei teve dificuldade para as subidas dele ao ataque, para o apoio ao ataque, por conta desse encaixe de marcação. Então realmente o Flamengo teve muita dificuldade, né? Esse jogo concentrado pelo meio fez o jogo ficar truncado. O Atlético Paranaense, um time que bate pra caramba, como bate, hein? Como gosta de bater. Retrato, reflexo do seu treinador, né? O treinador já ultrapassado, ranzinza, né? Nos anos 90, que eu falei que agora há pouco dos anos 90, que o Flamengo tinha dificuldades. O Flamengo encarou o Grêmio por algumas vezes, algumas decisões até, e tem vídeos aí nas redes sociais, no YouTube, inclusive, que mostram o técnico, na época, técnico do Grêmio, o Luiz Felipe Scolari, mandando os jogadores fazerem rodízio de falta em cima do Sávio, até tirar o Sávio do jogo. Né? Em 95, no 96, 97, né? Isso era uma prática muito comum do Filipão já de muito tempo, de muitos anos. Então isso não é novidade para ninguém. E estava na cara que ele ia querer segurar o Flamengo através do jogo picotado e empurrar a decisão do jogo mais para o segundo tempo, onde ele poderia utilizar algumas armas no segundo tempo para buscar ali uma bola, uma bola chuveirada, uma cobrança de falta, um escanteio, para tentar vencer o jogo. Então o Flamengo realmente teve dificuldade por conta da marcação e dessa questão mais violenta, né? Ainda bem que os jogadores do Flamengo não entraram nessa pilha errada, digamos assim.
o jogador que viria a ser expulso, né, o Pedro Henrique, por parte do Atlético Paranaense. A primeira falta que ele toma, o primeiro amarelo, é em cima do Gabigol, e o Gabigol ficou na dele. O Gabigol não reclamou, não chiou, não arrumou encrenca. Aí depois, posteriormente, ele dá uma entrada no Ayrton Lucas, numa entrada passiva de cartão amarelo, ele já tinha amarelo, tomou vermelho, as coisas começaram a ficar melhores para o Flamengo, porque começou a sobrar um jogador, obviamente. Né? E aqui a gente tem que falar de um cara que ele é espetacular, que é o Everton Ribeiro, né? Como joga bola o Everton Ribeiro, gente, é impressionante. O jogo, né, foi decidido, a jogada do gol foi do gol decisivo, foi construída toda através dos pés dele. Ele faz uma bonita tabela ali com o Rodinei, ele dá um drible de corpo, né, consegue tirar a marcação individual do Prumo, ele dá no Rodinei, o Rodinei devolve nele, ele já de direita cruza, e o predestinado, o Gabigol, o nosso Gabigol, empurra a bola para dentro das redes, marcando o gol ali aos 48 do primeiro tempo, já nos acréscimos do primeiro tempo, após a expulsão do jogador do Atlético Paranaense, e dando números finais a esse confronto. E no segundo tempo, o Flamengo simplesmente administrou o jogo, controlou o jogo, de forma até tranquila, né, serena. Só ali sofreu 2 incômodos praticamente. Foi a partir da entrada do Terans, que o Filipão teve que se abrir, né? Ele até surpreendeu na escalação, colocou o Vitor Roque de saída. O Vitor Roque não arrumou nada no jogo, não fez nada, não incomodou. Né? O Santos não fez nenhuma grande defesa assim até o final do jogo. Só fez uma grande defesa realmente na cobrança de falta do Terans, que ele foi e encaixou a bola de maneira segura, apesar de ter soltado uma bola numa jogada anterior, no chute, se eu não me engano, do Abner. Né? Mas o fato é que o Atlético Paranaense só foi apertar o Flamengo mais para o final do jogo, mas ali mais na questão do abafa mesmo, do calor da emoção, o Flamengo controlou o jogo de forma assim bem segura, bem madura. Realmente um time bem maduro me mostrou esse jogo do Flamengo, apesar do Flamengo não ter feito um bom jogo enquanto equipe coletiva, né? O talento individual do Flamengo decide em vários jogos, esse mais uma vez ficou bem claro, bem nítido, nessa diferença técnica entre as duas equipes. Mas o fato é que o Flamengo é tricampeão da Copa Libertadores da América, a glória eterna, mais uma vez, nas mãos de nós, rubro-negros. Eu tenho aqui as estatísticas do jogo, que é o Flamengo, uma posse de bola de 73% contra 27% do Atlético Paranaense. O Flamengo finalizou 15 vezes contra 9 do Atlético Paranaense. Os escanteios, o Flamengo teve 9 contra 2 do Atlético Paranaense. Número de faltas, o Atlético foi mais faltoso do que o Flamengo, 12-11. Diferença de uma falta, mas achei que as faltas que o Atlético cometeu foram faltas mais duras, entradas mais viris, né? Podendo até machucar jogadores ali. Cartões amarelos, 4 para o Atlético, 2 para o Flamengo. Vermelho, 1 para o Atlético. Né? Os passes, o Flamengo trocou 572 passes contra 202 do Atlético Paranaense. É um número que chama bem atenção, porque o Flamengo, como ficou mais tempo com a bola, obviamente ele troca mais passes. Né? Mas é uma forma também que o Flamengo tem de controlar o jogo. Né? O Guardiola, inclusive, fala muito sobre isso. Né? Quando você tem a bola, você não é atacado. Então o Flamengo ficou bastante com a bola, com essa posse, repito aqui, ó, de 73% no jogo todo. Então realmente um jogo muito controlado, um jogo tranquilo. O Flamengo se sagrando campeão da Copa Libertadores da América, lá em Guayaquil. Então o Flamengo termina o ano com um saldo muito positivo, quem diria, né? Campeão da Copa do Brasil, tetracampeão da Copa do Brasil e tricampeão da Libertadores. Um ano que para muitos, inclusive para mim, estava perdido até a chegada do Dorival Júnior, mas isso é um tema para o próximo vídeo que a gente vai falar depois. Vou tentar esmiuçar um pouco mais sobre as características desse time, né? Procurar ver ali os pontos positivos e negativos dessa equipe do Dorival Júnior. Eu achei que o time deu uma caída nessa reta final agora de temporada, não sei se por problema físico, problema de concentração, né, e tal, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Próximo jogo do Flamengo é na próxima quarta-feira, feriado, dia 2 de novembro, contra o Corinthians, né, o nosso grande freguês, CPF na nota. Mas o Flamengo encara o Corinthians,
pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, provavelmente com um time repleto de reservas. Os jogadores devem aparecer no Maracanã só para fazer festa com a torcida, mostrar a taça, aquela coisa toda. Mas o fato é que o Dorival deve levar a campo um time repleto de reservas, provavelmente, para encarar o nosso vice da Copa do Brasil, apesar de vários colegas da imprensa acharem que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, da forma como eles se expressam, né? Enfim, quarta-feira, 35ª rodada, Flamengo e Corinthians no Maracanã. O jogo da entrega das faixas, né? E mostrar a taça de campeão da Libertadores, tricampeão da Libertadores da América, a glória eterna. Flamengo vai para o Mundial ano que vem, quem sabe encarar o Real Madrid, né? Flamengo contra Vinícius Júnior, quem diria? A gente fala mais um pouquinho sobre isso quando tiver a data já definida, local definido certinho, ainda não tem o local definido, parece que vai ser no mês de fevereiro, mas o local ainda a ser disputado não foi definido, provavelmente deve sair essa definição após a Copa do Mundo no Catar, ficamos no aguardo. Então é isso, galera, pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho, né, para receber as notificações, deixe o seu like aí no vídeo, participe das outras redes sociais. Somos tricampeões da Libertadores, não me canso de repetir isso. É um orgulho ser Flamengo e poder desfrutar desse momento tão especial na história do clube, depois de tantos momentos de sofrimento, de angústia, passados aí em alguns anos atrás. O Flamengo agora, no Brasil, é o maior vencedor do século XXI em títulos. Só para ter antes de fechar o vídeo, só o Gabigol, gente, tem 11 títulos. Só o Gabigol no Flamengo tem 11 títulos. E desses 11 títulos dele, ele foi decisivo em muitos deles, né? Então, realmente é uma honra fazer parte desse processo, desse momento do Flamengo. Um abraço a todos e saudações rubro-negras.